Os 3 minutos, vou ser mais rápido do que isso. Senhor Roberto Campos Neto, o senhor boicota o Brasil. Essa é uma afirmação, mas eu quero fazer uma pergunta. Antes do senhor ser presidente do Banco Central, quanto que o senhor tinha de grana, de dinheiro, o senhor e as suas empresas fora do Brasil? E quanto que o senhor tem de grana, de dinheiro, fora do Brasil atualmente? Pergunta objetiva. Para concluir... Só questão de ordem, o presidente do Banco Central está como convidado, ele não é obrigado a responder essa pergunta. As perguntas do âmbito pessoal, honestamente, eu acho que aqui a gente está aqui para fazer um debate mais construtivo, mas que não cabe. Mas o senhor é uma autoridade pública. Peraí, eu estou falando agora. O senhor é uma autoridade pública. Deputado Glauber, presidente. Deputado Glauber, a gente fez aqui uma regra estabelecemos algumas regras aqui que o convidado não poderia ser interrompido. Tudo que eu tenho já foi examinado pelo Comitê de Ética, já foi apresentado, todos os relatórios foram apresentados, estou muito tranquilo. O Comitê de Ética quiser olhar de novo, olhe. Já foi arquivado pela PGR o tema das offshore. Todas as gestões são terceirizadas, já demonstrei que tudo que eu faço é terceirizado. Tudo que eu fiz ao longo do meu caminho aqui foi para o bem da sociedade, para o bem do governo, foi uma experiência interessante. Não tenho interesse político quando sair daqui, ao contrário do que muitos imaginam. Então, o que é importante para mim é o que o Banco Central fez e quais são as entregas que eu participei. Eu acho que eu participei, junto com a equipe do Banco Central, de muitas entregas que vão fazer com que a sociedade seja melhor no futuro, não só na parte institucional, como na parte operacional. Muito obrigado. Bom, em relação a quem paga a conta, quando a taxa de juros está alta, é óbvio que a taxa de juros alta ela freia a economia, mas a gente tem uma taxa de juros que as pessoas estão considerando alta, mas o crescimento tem surpreendido para melhor, né? E quem paga a conta de verdade da inflação é a população mais pobre. Então, sim. Amigo bolsonarista, passe o vídeo. Amigo marsalzista, já tem isso? Já tem a trupe do Pablo Marçal? Passe o vídeo também. Depois do debate que teve, eu iria ficar observando para ver se o Pablo Marçal iria crescer nas pesquisas com o discurso que ele fez no debate e com a viralização das ofensas dele, né? Porque ele não defendeu nada, ele só ofendeu os outros. E eu vou falar uma coisa aqui que talvez os esquerdistas, meus amigos aqui, não gostem, mas eu acho que se o Pablo Marçal começar a crescer, o melhor agora é ele ganhar. E digo por quê. Se a oposição falar que tá tudo errado, falar que tá tudo M, que a culpa é da esquerdalha, que eu vou mandar todo mundo embora, é muito fácil ser oposição. Governar é outros 500, são outros 500 governar. São Paulo sentiu isso na pele com o Dória. Dória se elegeu com um discurso muito similar ao Pablo Marçal, dizendo, eu sou diferente, João é um trabalhador, eu não sou politiqueiro, perdeu. Então, assim, ele foi expelido, ninguém quer saber dele como gestor público. E eu acho que o Pablo Marçal precisa passar por isso logo, porque é muito fácil e muito cativante para quem está P com a política, quem está em pute com a política, é muito fácil você ouvir alguém que xinga e critica e você acha que ele vai resolver. Só que a política não é assim. O mundo real não é assim. O mundo real não é feito de eu vou lá e vou resolver tudo. Não é assim. A evolução da política ela é lenta. É preciso ir construindo as coisas de maneira devagar e progressiva. E o seu Pablo Marçal tem que sentir isso na pele. Então eu torço para Pablo Marçal ganhar e o pessoal que defende ele começar a entender que a vida é um pouco mais complicada do que simplesmente ficar xingando os outros. Xandão pegando no pé do senador outra vez. Xandão não sossega. É um perseguidor de senador extremista que ele não sossega. Só porque o senador está sendo investigado por uma série de crimes, entre eles formação de quadrilha. O que é que está acontecendo? Eu vou explicar. O neoliberalismo fracassou. O modelo que prometeu distribuir riqueza só distribui injustiça. Cria bolsões de pobreza e de pessoas que são exploradas sem ter a menor chance de ascender no sistema. Uma das pessoas que mais compreende o porquê isso aconteceu é o ex-ministro da Fazenda, Bresser Pereira. Ele, que é um dos maiores professores de economia do Brasil,
ganhou o prêmio de Intelectual do Ano em 2014 e já foi ministro da Fazenda e da Ciência e Tecnologia, vai nos dar uma aula explicando por que o neoliberalismo fracassou. E bateu aí o desespero no bolsonarismo, hein? Principalmente no chefão da quadrilha. Olha só o que aconteceu. Todo mundo sabe, isso foi externado pelo Eduardo Bolsonaro e por outros bolsonaristas, que o grande plano do Bolsonaro nas drogas para não ser preso era o quê? Era esperar a eleição do Donald Trump e o Donald Trump articular com alguns setores bolsonaristas da sociedade brasileira, ameaçando sanções ao Brasil caso o Bolsonaro fosse preso e caso o Bolsonaro continuasse inelegível. Essa seria a maneira de pressionar aí o Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal e o TSE a reverterem aí decisões contra o Bolsonaro e a manter aí o Bolsonaro como intocável. Esse é o grande plano do Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos inúmeras vezes negociar isso com parlamentares ligados ao Donald Trump. O Eduardo Bolsonaro chegou a falar no evento CPAC Brasil sobre sanções ao Brasil que seriam feitas aí pelo governo Trump. Para quem não sabe, a sanção funciona assim. Os Estados Unidos dizem, por exemplo, olha, de agora em diante, quem comprar a soja do Brasil vai ser sancionado também pelos Estados Unidos. Está proibido comprar soja do Brasil porque o Brasil é uma ditadura, porque o Lula está prendendo opositores. É o discurso aí dos bolsonaristas. Aí, inúmeras empresas que compram soja do Brasil vão parar de comprar. É isso que acontece. E aí, o PIB do Brasil vai sofrer um baque. E aí vai fazer um baque na economia. Ou poderia fazer como fizeram com a Venezuela em 2015. Em 2015, a Venezuela era o país com a economia que mais crescia em toda a América Latina. E aí os Estados Unidos fizeram, nós não vamos mais comprar petróleo venezuelano e qualquer empresa que passe a comprar vai ser sancionada, a gente também não vai mais comprar dessa empresa. Ou seja, ninguém mais podia comprar petróleo da Venezuela, a Venezuela foi, 95% da economia dependia disso, a Venezuela foi indo água abaixo. A sanção só foi retirada em 2022, quando começou lá o conflito na Ucrânia e os Estados Unidos precisavam de petróleo. Mas veja, os europeus não tiraram a sanção à Venezuela, eles continuam sancionando. Se alguém comprar petróleo da Venezuela, exceto os americanos, né, que são amigos, fica sancionado lá na Europa também. Veja como são. É praticamente assim também, mas de uma maneira infinitamente pior, que funciona o embargo a Cuba e a Coreia do Norte, tá? E aí, imagine você, o Trump, fazendo isso e pressionando o agro, que já é bolsonarista, dizendo, vocês vão se ferrar aqui, porque eu vou sancionar vocês. Pressiona aí para o Bolsonaro não ser preso. Pressiona aí, ou se estiver preso, para ele ser solto, para ele ser tornado elegível, ele tem que participar da próxima eleição. O que você acha que aconteceria? Que tipo de pressão você acha que ia sofrer o STF, o Alexandre de Moraes? E se ele assina a mesma sanção, que para o Trump não tem problema nenhum, já que ele é aliado do Bolsonaro? Pois bem, isso tudo levou o Bolsonaro a ter uma autoconfiança grande no fato de que não seria preso. Lembremos, o discurso da extrema-direita, por mais que você fale, Thiago, mas o Brasil não é uma ditadura, barará, mas tem aquela, se uma mentira é contada 1000 vezes, se torna verdade. Eu vi aqui muitos plantonistas dizendo que a Venezuela é uma ditadura sanguinária. Sanguinária! Enquanto está acontecendo um monte de desgraça no mundo, lá o maior problema dessas pessoas durante 2 semanas foi a Venezuela. Nossa, como vai afetar o Brasil? Vai. Aí algumas pessoas dizendo que, olha, isso vai afetar a popularidade do Lula. Porque uma mentira dita 1000 vezes de que o que acontece na Venezuela afeta a popularidade do Lula no Brasil, isso faz com que as pessoas acreditem. Então imagine você, o Trump repetindo 1000 vezes que o Brasil é uma ditadura porque o Lula prendeu opositores. Thiago, não foi o Lula, foi o STF. Mesmo na Venezuela, se você falar, não, foi a justiça lá. Não, mas a justiça está com o Maduro. E o Alexandre de Moraes não se reuniu com o Lula, etc, etc. Se você contar a mentira 1000 vezes, vira verdade. Aí fala, não, a justiça é o Lula manda na justiça do Brasil. É isso que eles iam repetir e sancionar o Brasil. Pois bem, o que acontece? Acontece que o plano começou a dar errado. Estavam muito confiantes porque o Trump, ele ganhava do Biden em todas as pesquisas. Todas, sem exceção. Estava muito ruim para o Joe Biden. O Joe Biden ainda é o presidente mais mal avaliado da história dos Estados Unidos. Veja bem, da história. Desde o George Washington, que foi o primeiro lá, passando lá por todos que você puder imaginar aí, chegando no Donald Trump, mesmo assim, tanto a aprovação do Biden é pior, como a rejeição a ele é maior do que a de todos
Pois bem, muito. O que acontece? O Biden saiu da disputa depois de muita pressão, entrou a Kamala Harris. Eu cheguei a falar aqui porque muitos americanos estavam com essa análise também, de que o plano aí do establishment lá não era Kamala Harris. O plano deles era Michelle Obama. Porém, teve uma pressão muito grande aí de alguns setores para que, não vai mudar agora, a não ser que ela vá muito mal nas pesquisas, aí a gente tenta dar um jeito. Se não, não. E aí saiu uma pesquisa 2 dias depois dela ser confirmada, dizendo que ela estava na frente do Trump nacionalmente. Porém, como eu falei aqui no Plantão Brasil, quem acompanha vai lembrar, nos estados-chave, são 5 estados-chave, a Kamala Harris estava atrás do Trump. Para quem não sabe como funciona a eleição americana, eu vou simplificar de uma maneira que até uma criança de 10 anos vai entender. Lá é assim, tem 50 estados. Quem ganha mais voto no nacional não leva. O Bush foi presidente, ele teve menos votos. O que importa é o seguinte, cada estado vale um número de pontos, entre aspas. Então imagine que a Califórnia vale 60, Nova York vale 50 e poucos, tem estado que vale 1, tem estado que vale 3. Quem ganha o estado, não interessa se ganha com 99% dos votos ou se ganha com 50,001. Quem ganha o estado leva todos os pontos desse estado. Isso faz com que alguns presidentes nem sequer considerem, alguns candidatos nem sequer considerem fazer campanha em tal estado. Dou um exemplo, o Trump nem vai para a Califórnia. É perda de tempo. Por quê? Porque ele sabe que ele vai perder lá. Lá o Partido Democrata tem sempre 70% dos votos. Ele nem precisa lá. Todos os pontos, entre aspas, da Califórnia vão ser daquele partido. Não importa para ele se ele vai perder por 99% ou se ele vai perder com 51%. Não interessa. E aí o que acontece? Há alguns estados que eles chamam de swing states que, historicamente, em todas as eleições, eles vão mudando. A população muda. Em uma eleição vota nos republicanos, na outra vota nos democratas. Esses são os estados em que todo mundo mais faz campanha. Pois bem, o que acontece é o seguinte. A Kamala Harris perdia do Trump em todos eles. E aí o que acontece é o seguinte, ela pode ter aí, nacionalmente ela tem mais votos. É claro, a Califórnia é o maior estado, ela tem 70%, 80% lá, então é óbvio que ela vai ter mais voto no nacional. Mas ela tem aí para os estados, uma coisa sobre a democracia, entre aspas, dos Estados Unidos. A maneira como eles contam quantos pontos vale cada estado é extremamente injusta e não é atualizada há décadas. Para você ter ideia, um voto na Califórnia vale 4 vezes menos do que um voto no Wisconsin. Por quê? Porque o Wisconsin, com uma população pequenininha, vale mais pontos ali, vale alguns pontos, e a Califórnia, com uma população enorme, não tem ali na mesma proporção. Para você ver. Democracia, eles chamam. Você é obrigado a votar entre a genocida, que é uma mulher negra, mas é uma genocida que está matando criancinha na Palestina e que já falou que vai continuar matando criancinha na Palestina, ou no outro, pior ainda, que vai fazer a mesma desgraça, vai matar a criancinha na Palestina, só que eles têm um projeto aí uma tem um projeto mais antirracista, apesar de que quando ela era promotora, ela enjaulava um monte de negros por posse de maconha. Posse de maconha a Kamala mandava prender, tá? Mas ela vem com essa aí de progressista e o outro de extrema-direita. É isso, democracia. Pois bem, o que acontece é que saíram pesquisas aí, que é isso que está desesperando o Bolsonaro e o bolsonarismo, mostrando que a Kamala Harris virou em 3 dos 5 principais estados. O Trump só está ganhando agora na Geórgia e na Pensilvânia. Nos outros estados, a Kamala Harris virou e tem estado em que ela está 5 pontos na frente dele. Aí ferrou. Por quê? Porque a Kamala Harris só precisa ganhar em 1 dos 5. E ela está ganhando em 3 dos 5. Aí é que mora o problema. As pesquisas também mostram que nos estados onde o Biden ganhou com diferença de menos de 10 pontos, não houve mudança, ou seja, a Kamala Harris está na frente do Trump e assim como estava o Biden, ela continua na frente dele. O que quer dizer que o Trump vai ter que tirar um coelho da cartola se ele quiser ganhar a eleição. O Trump já começou a falar, ele fez um post desesperado ontem, falando em fraude. Tem um vídeo que mostra, eu estou sem o celular aqui, mas enfim, irrelevante. Tem um vídeo que mostra a Kamala Harris chegando no aeroporto em Detroit com milhares de pessoas lá para vê-la. O Trump disse que aquilo é inteligência artificial. Não é, ele está mentindo. Mas ele fala, tá vendo? Eles estão, tem uma palavra lá que é trapaça, cheat. Eles estão trapaceando até nisso. Eles só ganham trapaceando e eles são especialistas em fazer isso nas urnas. Vocês vão ver, eles vão roubar a eleição de novo. Já está preparando o mesmíssimo discurso, o Donald Trump.
Isso mostra o desespero de quem tá vendo que, ó, deu ruim. Deu muito ruim. Trump também falou que não vai aos debates. Tá com medo, Trump. Ele tá com muito medo, porque ele vai ser amassado nos debates. Com o Biden era fácil, até na última eleição, era fácil ganhar do Biden nos debates. O Biden sempre foi um debatedor, e isso outros já falavam lá atrás, antes dele ser o candidato dos democratas, ele sempre foi um debatedor muito ruim. Então, pro Trump era ok. Com a Kamala Harris, não. Ela tem fibra mesmo para debater, para bater de frente e tudo mais. Então ele já tá fugindo dos debates. É capaz ele acabar indo porque ele vai ver que ele tá vendo já que ele tá ficando para trás. E aí? E o plano do Bolsonaro? Há bolsonaristas que consideram que o Bolsonaro só não foi preso ainda porque estão esperando aí uma decisão sobre o que vai acontecer nos Estados Unidos, porque com o Bolsonaro preso vai ser aquela mesma, ou mesmo que se fala, nossa, mas na Venezuela o Maduro prendeu um opositor tal 1 ano antes da eleição, pô, o cara criminoso, cheio de crime, quem prendeu foi a justiça, mas não, prendeu opositores, a própria Corina, que é a opositora maior, não tá presa, não sei por quê, criminosa da pior espécie, mas tá, no caso vamos falar, o Lula está prendendo opositores, o Lula não sei o quê, e aí sanção no Brasil ou ameaça de sanção. E os Estados Unidos, usando o imperialismo, que é o que eles fazem de melhor, o que eles sabem fazer de melhor é usar o imperialismo deles, o poder da potência econômica que eles são, graças aos inúmeros golpes de Estado que eles deram em todos os lugares, para, dar golpe de Estado, eu podia usar dinheiro aí, como sempre fez a CIA, e pagar propina aí para os militares brasileiros darem golpe no Lula. Não podia. Enquanto isso, ameaçando sanção aí pro agro pressionar o STF, para outros setores aí pressionar o STF, e se der errado, ele dá a sanção. Aí o Brasil, a economia do Brasil vai pro buraco de vez. Imagina isso, o Lula querendo a sanção econômica, a economia vai pro buraco. Aí seria tudo que o Bolsonaro ia querer. O Eduardo Bolsonaro falou abertamente, eles foram várias vezes nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro falou algumas vezes que esse era o plano deles, e alguns acreditam que, o que acontece é que estão esperando para ver se o Trump ganha ou não. Porque o Trump está na frente do Biden nas pesquisas já faz mais de 1 ano. O Biden é o presidente mais mal avaliado da história nos Estados Unidos já faz mais de 1 ano. Aliás, ele é o mais mal avaliado da história desde o meio de 2021, tá? Ou seja, com 6 meses de mandato, ele já começou a ser o presidente mais mal avaliado da história do país. Ele tá muito ruim. Aí, para você ter ideia de como tá ruim, semana passada as bolsas do mundo inteiro despencaram, o dólar disparou. Por quê? Porque os Estados Unidos estão para entrar em recessão. A economia... Tem algum motivo para a economia entrar em recessão, fora aí incompetência do Biden? Os economistas que adoram pagar um sapo aí para o Partido Democrata dos Estados Unidos, para o establishment, vão inventar 1000 desculpas, mas não tem. E aí, o desemprego está no maior nível desde a pandemia, a população sente. Isso tudo pesa também contra a Kamala, mas o fato é o seguinte, é que a democracia americana coloca uma pessoa muito ruim contra alguém pior. E aí você não tem, é como se aqui no Brasil vamos ter eleição aqui, é democracia, hein, gente? É democracia, você pode votar, ó que coisa bonita. Aí você vai escolher entre o Tarcísio de Freitas ou o Michel Temer. Não tem terceiro candidato não, são os dois só, viu? Você tá achando ruim? Vai protestar, a polícia vai te descer o pau em você, porque, não pode protestar contra a nossa democracia. É isso. Só que a Kamala Harris e o Biden são bem piores que o Temer, e o Trump é bem pior que o Tarcísio, então é nisso aí. O Biden, a economia lá dilacerada, ele anunciou mais 3 bilhões e meio de dólares para Israel matar a criancinha. 7 horas depois, Israel explodiu uma escola. Aí na Globo, não, mas Israel disse que matou 8 terroristas. Matou 100 inocentes. Mesmo se tivesse 8 terroristas. Você imagina se tivessem 8 terroristas dentro de um prédio nos Estados Unidos. Você acha que o governo americano ia bombardear esse prédio e matar 100 americanos inocentes? Não, né? Não ia, né? Se tivesse um terrorista dentro de um prédio ali no centro de Nova York, lá uma praça cheia de pessoas ali, no Central Park. Lá tem um terrorista que eles acham que é terrorista, nem sabem, que parece que tá lá. Vamos bombardear e matar 100 pessoas? Você acha que fariam isso? Não fariam, né? Então o nome disso é genocídio. Mas pra Globo, tá tudo ok. Pra imprensa tá tudo ok. E aí eu vejo até alguns plantonistas que falam, Thiago, você não pode ficar expondo isso, que aí você atrapalha a Kamala Harris. Como se os seguidores aqui do Thiago
fossem votar nos Estados Unidos, fossem todos americanos, votam nos Estados Unidos, e ainda, depois de seguir aqui a gente falando mal da extrema-direita todos os dias, falar assim, nossa, mas estão matando inocentes, vou votar no Trump. Não é, né? Então tem que expor mesmo, né? O genocida, a genocida e o genocida pior ainda, tá? O Trump falou que se ele for eleito também não vai faltar dinheiro para Israel matar gente inocente. A boa notícia nisso é o desespero agora do Bolsonaro. Você vai ver o Bolsonaro cada vez mais vai voltar a chorar. Anota, eu falo, às vezes demora uma semana, 2, às vezes é antes. Vai voltar a aparecer chorando em público, que tá em pânico. Muito bom. Eu peço aí a sua inscrição no canal, a gente vai rir muito aqui ainda junto dessa corja maldita. Falou!